E aí, galera, tudo tranquilo? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade aí ao nosso curso de Direito Constitucional, né? Lembrando que na nossa última aula nós começamos o estudo do artigo 5º da Constituição, né? Vimos lá a questão do princípio da igualdade, né? A isonomia. Vimos a questão da titularidade ou destinatários dos direitos e garantias fundamentais, no caso em específico, o artigo 5º da Constituição. E aí paramos justamente na questão aí falamos sobre direito à vida também, né? E ficamos de continuar nessa aula, após a aula dos exercícios que nós resolvemos aqui, o artigo 5º da Constituição a partir do seu inciso 2. O inciso 2 do artigo 5º, que trata do princípio da legalidade. Vamos começar falando sobre o princípio da legalidade. Quando a Constituição, no artigo 5º, seu inciso 2, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de lei, ela está trazendo aí a questão do princípio da legalidade. E para você aplicar o princípio da legalidade, você tem que ter cuidado, porque a legalidade ela vai ser aplicada, né, de forma distinta, a depender do âmbito de aplicação desse princípio. Então, por exemplo, se você pegar a legalidade no âmbito das relações particulares, relações privadas entre particulares, a legalidade ela vai ter um alcance diferente, né, uma aplicação diferente do que a legalidade no âmbito das relações públicas. Aqui existe o que a gente chama de manifestação de vontade das partes. Aí as partes elas têm vontade, obviamente, desde que essa vontade esteja dentro dos limites da legalidade. Por isso que aqui a gente diz que no âmbito das relações particulares, você pode fazer tudo que a lei permite e não proíbe. Então, um exemplo aqui tipo, um contrato de compra e venda. Esse contrato de compra e venda, ele é pactuado entre pessoas, né? Pessoas maiores, capazes, o objeto lícito possível. Não há nenhum vício nesse contrato. Você vai fazer o quê? Na verdade, coadunar a vontade das partes. Uma parte querendo vender, a outra parte querendo comprar. Se João quer vender e o Zé quer comprar, está tudo dentro da legalidade, não há problema nenhum. Então aqui existe essa manifestação da vontade das partes. Você faz o que você quiser, desde que a lei não proíba. Já no âmbito das relações públicas, aí você tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a legalidade ela tem uma característica peculiar, né? Aqui no âmbito das relações públicas, a vontade não é das partes. Aqui a vontade é a da lei. É a chamada legalidade estrita. No âmbito das relações públicas, as partes só fazem aquilo que a lei determina. Se a lei disser que é para que aquela situação seja aplicada de uma forma X, é aplicada de uma forma X. Se ela disser de uma forma Y, é aplicada de uma forma Y. Vamos pegar o mesmo exemplo da legalidade no âmbito das relações particulares. Um contrato de compra e venda. Uma relação pública em que o Estado faz parte dessa relação, né, uma relação pública pode ser entre Estado e particular ou entre Estado e Estado. Né? Uma relação pública em que o Estado é parte, um contrato de compra e venda, ele pode ser feito entre um Estado e um particular.
Mas aí o Estado e o particular, ou seja, as partes, deverão obedecer o que está previsto na lei. No caso aí seria a lei de licitações de contratos, né? Então aqui em tese não há a vontade das partes em condições normais, obviamente, você tem que respeitar o princípio do princípio licitatório, né? Observar as regras diferentes à licitação e contrato. Então veja que no âmbito das relações públicas essa legalidade ela é mais restrita, né? Ela está condicionada à vontade da lei, não das partes. Pois bem, um outro aspecto também a ser observado no que diz respeito à legalidade, que é muito comum você observar em provas, em questões, é a questão da legalidade versus reserva legal. Muito se questiona, né? Muito se comenta acerca da diferença entre elas. Na verdade, em tese, não dá para você fazer uma diferença específica entre legalidade e reserva legal. Haja vista que uma é espécie da outra. Então, a reserva legal é um desdobramento da legalidade. Está dentro da legalidade, né? A diferença entre elas é o seguinte: o princípio da legalidade ele é mais amplo, né? Ele é mais abrangente, ele envolve tanto a lei no sentido formal, como a lei no sentido material, né? Já a reserva legal não, ela é mais restrita, como o próprio nome reserva, né? Reserva legal é algo que está reservado à lei. Determinadas matérias, elas só podem ser tratadas por lei. Vou pegar o próprio artigo 5º, né? Ele vai dizer: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, de que matéria o dispositivo está tratando aí? Crime. Então, quando ele diz que não há crime sem lei anterior que defina, está dizendo que o crime só pode ser definido por lei. Então, estou diante de uma reserva legal. No mesmo dispositivo, você tem nem pena, sem prévia cominação legal. Ou seja, quem comina a pena é a lei. E somente a lei pode fazê-lo, né? E daí a ideia de matéria reservada à lei. E nesse caso especificamente, como nós vamos ver lá na organização do Estado, né? No caso do nosso curso de Direito Constitucional, mencionando a questão da organização do Estado, essa lei deve ser especificamente, obrigatoriamente, uma lei federal. Mas já visto aqui, legislar sobre direito penal é competência privativa, legislativa da União, né? Então, é só ter um pouquinho de cuidado aí com esses detalhezinhos. Na verdade, eu não poderia dizer que há aqui uma distinção, são duas coisas distintas, é porque a reserva legal está dentro. Aqui, alguns doutrinadores costumam dizer que a legalidade é um princípio maior, né? Uma norma maior, um princípio maior, e a reserva legal é um subprincípio dentro desse princípio da legalidade. Certo? Então, dentro do princípio da legalidade, você tem que atentar para esses detalhezinhos aí, que são as regras previstas lá, a dicção do inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Na sequência aí nós temos a regra do inciso 3, que trata da proibição da tortura e do tratamento desumano e degradante. Aqui nós temos algumas observações importantes, né? Inclusive uma decisão do STF referente aqui especificamente à questão da tortura. Quando a Constituição diz que ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante, ela está proibindo, ela está vedando esse tipo de conduta. Daí a ideia de proibição, né? Quem será submetido. E aí o que é que a Constituição, com base nisso, dá respaldo para a legislação penal, infraconstitucional, estabelecer, haja vista que ela própria, né, já quando trata dos crimes inafiançáveis,
insuscetíveis de graça ou anistia, imprescritíveis, trata a conduta, principalmente a prática de tortura, como conduta típica, né? Então, no caso aqui, estabelece o crime de tortura, uma conduta típica. E esse crime aqui, nós vamos ver lá na frente, lá no artigo 5º, quando for tratar das regras referentes aos crimes, esse crime de tortura, a prática da tortura, que é uma conduta típica, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Ó, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Aí está na própria Constituição. São benefícios que alguns crimes podem ter, a graça, a anistia. No caso da prática de tortura, além de outros, como nós veremos, né, o terrorismo, o tráfico de drogas, crimes hediondos, tráfico ilícito de entorpecentes, né? E aí surgiu um questionamento interessante que o STF teve que se manifestar recentemente, justamente sobre a questão da lei da anistia, né? A lei da anistia foi aquela lei lá da década de 70 que estabeleceu a anistia aos crimes praticados durante a ditadura militar. Como alguns dos crimes, né? Um dos principais, digamos assim, era exatamente a tortura. Então a lei anistiava, dispensava, né? Liberava os agentes que cometeram esses crimes de se responsabilizarem. Aí, com o advento da Constituição de 88, que tornou a tortura um crime insuscetível de anistia, se questionou a constitucionalidade dessa lei da anistia. Haja vista que a Constituição atual não admite, né, a anistia no caso de tortura. E aí o STF essa matéria chegou até o STF, uma vez provocado, teve que se manifestar. O STF deu uma decisão já esperada, obviamente, e que a lei da anistia ela foi editada na vigência da Constituição anterior, que não tratava dessa matéria aqui, não tratava da insuscetibilidade da anistia ao crime de tortura. Então a lei da anistia era perfeitamente constitucional, né? Porque ela estava de acordo com a Constituição vigente da época. Então, o STF resolveu, seguindo, né, a sua própria jurisprudência, em determinar a constitucionalidade da lei da anistia e, portanto, a sua vigência e a sua eficácia normalmente. Certo? Lembrando também que a questão da proibição da tortura, tratamento desumano e degradante, está relacionado naquela questão de assegurar o direito à vida de uma forma digna, né? Alguns autores também chegam a estabelecer que esse dispositivo, esse direito fundamental, pode ser considerado como absoluto, embora o STF já tenha dito, firmado várias vezes, que não há direito fundamental de cunho absoluto. Essa perspectiva desses doutrinadores parte da premissa de que, como não há no ordenamento jurídico brasileiro, constitucional e nem infraconstitucional, relativização da tortura e tratamento desumano ou degradante, então poderia-se, né, dizer que trata-se de uma norma, um direito fundamental de cunho absoluto. Poderia, mas não é, porque o STF já disse que não tem. Embora não haja nenhuma relativização, nada impede que essa relativização venha a ocorrer, seja mediante previsão constitucional ou infraconstitucional, atendendo a teoria dos limites, né, e a razoabilidade, seja por uma jurisprudência do STF. Que nós vimos aqui quando estudamos a teoria geral dos direitos fundamentais, do há a colisão, né, entre direitos fundamentais. No caso concreto, o julgador, né, o aplicador da norma deve sempre se pautar de um juízo de ponderação. Um juízo de ponderação numa situação dessa pode ser que a proibição da tortura e tratamento desumano e degradante, num caso concreto, venha a ser relativizado em uma situação específica. Certo? Então, são esses pontos aí que devem ser observados no que diz respeito à questão da proibição da tortura, tratamento desumano e degradante,
está previsto lá no inciso 3 do artigo 5º da Constituição. Bom, na sequência aí, nós temos o direito de liberdade de manifestação do pensamento. Por consequência, né, aqui nós temos a dicção dos incisos 4 e 5 da Constituição, o famoso direito de resposta. Tratar desses dois positivos, haja vista que um está diretamente relacionado com o outro. Pois bem, é livre a manifestação do pensamento. Está lá na Constituição. Coleguinha, veja só. A gente começa a entrar no âmbito das liberdades. Certo? E antes da gente entrar especificamente no âmbito das liberdades, gostaria de trazer para vocês aqui algumas premissas importantes. Regrinhas que você vai aplicar independentemente de qual seja a liberdade. Se é a liberdade de manifestação do pensamento, se é a liberdade de locomoção, se é a liberdade de expressão, se é a liberdade de reunião, se é a liberdade de associação, não importa. Se é a liberdade de convicção, não importa. O que importa é o seguinte, aí você pode gravar, como fosse uma reza. Pode colocar aí no seu diáriozinho. Para toda liberdade, existe uma restrição. Seja ela expressa, explícita ou implícita. Aquele ditadozinho que você ouve, né, nos nossos antepassados aí, nossos avós, pais, avós, né, dizem, a sua liberdade termina quando começa a do outro. É a mais pura verdade. Os direitos fundamentais, como nós vimos, como eles são relativos, eles têm limites, a limitabilidade. Se o limite do seu direito fundamental vai até aqui, você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar, fatalmente, você vai afetar direito terceiro. E aí você vai ter que se responsabilizar. Né? Então, se você pegar qualquer questão de prova, qualquer uma, e a questão disser que a liberdade X, não importa a liberdade, será exercida sem restrição, pode dizer que está errado. Pode marcar que está errado e partir para o abraço. Não há liberdade sem restrição. Liberdade sem restrição é o exercício de uma liberdade, um direito, de forma absoluta. Isso a Constituição não permite. Certo? Então, no caso da liberdade de manifestação do pensamento, essa restrição vem expressa. O próprio legislador já estabeleceu, olha, eu vou lhe dar a liberdade de manifestação do pensamento, mas vou restringir. Onde é que ele faz isso? Quando ele diz que a liberdade de manifestação do pensamento será exercida desde que não seja no anonimato, ou seja, é um direito previsto na Constituição, a liberdade de manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Ou seja, o indivíduo não pode, pleiteando o direito fundamental de liberdade de manifestação do pensamento, exercer esse direito no anonimato. A Constituição não lhe dá essa prerrogativa. Né? Ele pode exercer a sua liberdade de manifestação do pensamento tranquilamente, desde que ele se identifique. E por que isso? Por que dessa identificação? Por que é que essa identificação é necessária para que o indivíduo exerça essa liberdade de manifestação do pensamento? Porque em exercendo esse direito, caso o indivíduo ultrapasse os limites da sua liberdade de manifestação do pensamento, e ele está se identificando, obviamente, até para invocar esse direito, ele tem que se identificar. Caso ele ultrapasse esses limites, aí, em ultrapassar esses limites, ele venha a violar direitos, ou direito, né, de terceiros, ele vai ter que se responsabilizar por esse ato. Certo? Então ele foi lá, manifestou o seu pensamento livremente, falou o que ele queria de João, falou alhos e bugalhos de João. Certo? Ele extrapolou os limites dessa liberdade de manifestação do pensamento. João, caso venha se sentir ofendido de alguma forma, pode, né, com base na própria Constituição, próprio artigo 5º, aí você já vai para
o inciso seguinte, né? Pleitear um direito de resposta. E esse direito de resposta deverá sempre ser proporcional ao agravo. Né? Seria isso, professor. Veja, não é só o direito de resposta. Via de regra, o juiz não só vai conferir o direito de resposta. E aqui eu trago o exemplo mais emblemático que nós tivemos ao longo aí da nossa jovem democracia, né? A questão do direito de resposta, não sei se vocês lembram, se quiser pode ir lá no Google e olhar. O direito de resposta que a justiça deu a Leonel Brizola, né? Contra a Globo. Acho que na década de 80, só o melhor juízo. E aí o direito de resposta foi proporcional ao agravo. Né? A Globo, no Jornal Nacional, passou 2 ou 3 blocos falando sobre Leonel Brizola. Ele conseguiu o direito de resposta e enviou uma carta, e nessa carta foi lida, né, ao vivo no Jornal Nacional, na cadeia nacional, porque o direito de resposta tem que ser proporcional ao agravo. Então não adianta o cara ali agravar. Na primeira página do jornal, com letras garrafais, você entrar com o direito de resposta e o agente que lhe causou o dano fazer uma retratação, né? Na última página do jornal com letra de contrato. Então, onde é que está a proporcionalidade ao agravo? Então, esse direito de resposta, assegurado pela Constituição, certo? Esse direito de resposta, ele deve ser proporcional ao agravo. É um direito que a Constituição estabelece no que tange a questão da liberdade de manifestação do pensamento, né? Ainda dentro desses preceitos aí constitucionais. Então, o direito de resposta vai ser proporcional ao agravo. Além disso, a Constituição estabelece, né, não só, no caso aqui, o direito de resposta proporcional ao agravo, também ela traz o direito à indenização. Ó, direito à indenização. Detalhe, esse direito à indenização é tanto pelo dano moral e material. Ou, né? Um ou outro. O dano moral e material podem ser perfeitamente cumulativos. Um não exclui o outro. Certo? Então, se ele comprovar um dano material, pleiteia uma indenização por dano material. Se ele comprovar um dano moral, pleiteia uma indenização por dano moral. Né? E se conseguir comprovar os dois, aí ele vai, obviamente, pleitear essa indenização na via dupla, né? Tanto dano moral como dano material, e no tocante também não esquecer a questão da imagem, né? Lembrando que, de um modo geral, nos casos de dano moral ou material ou imagem, você, em tese, teria que comprovar esse dano. A exceção que se estabelece aí é no que diz respeito à imagem. No caso da imagem, não necessariamente você teria que comprovar um dano efetivo. Basta determinar que a imagem foi utilizada de forma indevida. Não houve aquela alteração, né? Aquela violação especificamente da imagem e, consequentemente, um prejuízo. Então, nesses casos da imagem, você não precisa comprovar efetivamente o dano. Né? Basta você demonstrar que a imagem foi utilizada de forma indevida. Ok? E aqui tem no que diz respeito à questão da liberdade de manifestação do pensamento, claro que não foi só aqui, mas principalmente nesse princípio aqui, tem um julgado do STF, eu acho que vocês devem lembrar, que é isso aqui. Vocês já ouviram falar nessa famosa marcha para a maconha, né?
Quando cogitaram a possibilidade de fazer essa marcha, muitos setores da sociedade se voltaram contra essa ideia. Né? Marcha para a maconha, não sei o quê, BBB, aquela confusão toda. E tentaram proibir a realização desse evento. Eu sei que a ação judicial vai, a ação judicial vem, chegou no STF e o STF teve que decidir se a marcha para a maconha seria ou não permitida, né? Seria ou não constitucional, estaria ou não dentro dos preceitos constitucionais. E aí o STF entendeu que sim, né? A marcha para a maconha poderia ser realizada tranquilamente. Primeiro porque tratava-se de uma liberdade de manifestação do pensamento. Você defender a legalização da maconha é uma liberdade de manifestação do pensamento. Além de outros, como veremos lá na frente, né, como a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, também foi fundamentado aí, foi utilizado como fundamento para essa decisão. Mas, no entanto, estabeleceu algumas restrições, né? Óbvio. Né? Por exemplo, na hora de você manifestar o seu pensamento, você tem essa liberdade, você pode manifestar tranquilamente, mas, por exemplo, você não pode fazer apologia ao crime. Apologia ao delito você não pode. Né? Na época o STF também não permitiu a participação de menores, né, nessa marcha, mas liberou a marcha para a maconha tranquilamente, respaldada na questão desses princípios aí fundamentais, né, desses direitos fundamentais, dentre eles a liberdade de manifestação do pensamento, liberdade de reunião, liberdade de expressão e por aí vai. Né? Então a marcha para a maconha foi liberada pelo STF desde que ressalvadas as restrições previstas pela Corte. Ok? Bom, então são essas observações aí que você tem que prestar atenção na hora que a questão trouxer alguma alternativa, né? algum item, algum ponto, falando sobre a liberdade de manifestação do pensamento e, consequentemente, o direito de resposta e decorre, né, do exercício ilimitado dessa liberdade aí prevista na Constituição. Certo? Essa aí seria a questão do referente aos incisos 4 e 5 da Constituição. Na sequência, nós vamos tratar de uma outra liberdade, que é a liberdade... Vou apagar esse parte aqui de baixo para não lhe confundir, né? A gente já falou. E a liberdade, isso aqui é um tema importante que tem vários desdobramentos, né? A liberdade de consciência e convicções. No caso específico aqui do artigo 5º da Constituição, ele trata da liberdade de consciência, né? A liberdade de crença, de convicções filosóficas, religiosas, políticas, enfim. A Constituição ela traz alguns dispositivos no artigo 5º, e além de outros dispositivos, como por exemplo lá no artigo 18 da Constituição, que trata especificamente dessa liberdade de consciência e convicções. E uma dessas liberdades de consciência e uma dessas liberdades de convicção, aí eu colocaria como sendo uma espécie de subtema, né? É a chamada liberdade religiosa. Liberdade religiosa. E sobre a liberdade religiosa, a Constituição traz alguns desdobramentos, especificamente sobre ela. Né? Primeiro, para a gente entender como é a liberdade religiosa, a gente tem que partir de princípios previstos na Constituição. Estão lá no título 1 da Constituição. E o primeiro deles é um princípio chamado de pluralismo político. O pluralismo político dá aquela ideia de político no sentido de convicções, de ideologias. Você tem uma pluralidade de convicções, de consciência para você exercer. E um outro ponto importante é a questão do Estado brasileiro ser um Estado laico. O que seria um Estado laico? O Estado laico é aquele Estado separado da religião. Não tem religião oficial. E por conta disso, o Estado
lhe confere a chamada liberdade de consciência, de crença religiosa. Né? E com base nisso, essa liberdade de crença religiosa, realização de cultos religiosos, proteção à realização desses cultos, às suas liturgias, a Constituição parte exatamente dessa premissa. E como o Estado não tem uma religião oficial, aí você tem a liberdade para exercer a religião que você quiser. Você pode crer no que você quiser, inclusive nada. Está lá, liberdade de consciência, de crença. Né? Então você vai ter aí, a liberdade, dentro desse, eu poderia chamar de gênero, né? Você vai observar aqui a questão da liberdade de crença, né? Crença religiosa e de cultos. Tanto no que diz respeito à questão do exercício, né? Da garantia desses cultos, são garantidos, como também a questão da proteção a esses cultos, os locais onde esses cultos são, onde eles ocorrem, né? E aí, mas também você não pode esquecer que lá na organização do Estado, o Estado estabelece que uma vedação, né? Quando eu falo Estado, estou falando Estado, União, Estado, DF, municípios, né? Estado como um todo, a pessoa jurídica. Não pode estabelecer nenhum tipo é vedado, né, ao Estado patrocinar, subvencionar, desembaraçar, né, qualquer tipo de manifestação religiosa, salvo aquelas manifestações religiosas e cultos, salvo aquelas situações em que impere o interesse público. Né? Então aí poderia ser uma ressalva, mas de modo geral o Estado não pode participar, né, patrocinar, embaraçar, subvencionar esse tipo de práticas, haja vista o Estado ser laico, não ter religião oficial. E aqui tem algumas questões interessantes, que eu acho que alguns de vocês já estão se mexendo na cadeira aí, meio que inquietos, né? Professor, vem cá, se o Estado é laico, não tem religião oficial, por que é que os feriados, a maioria dos feriados nacionais são santos? E os santos, em tese, eles são símbolos de uma determinada religião. Cristianismo, por exemplo, né? Religião católica. Você chega em repartição pública, fóruns, hein? Na cabeça do juiz lá tem lá um crucifixo. É um símbolo de uma religião, no caso do cristianismo, religião católica. Né? Você pega uma nota, dinheiro, uma cédula, você vai ver lá, Deus seja louvado. Questionou-se até o fato do preâmbulo da Constituição, quando ele fala lá sob a proteção de Deus. Tudo isso, todas essas questões, o período sabático, né, da religião adventista e de algumas outras religiões, né, judaicas, por exemplo, a questão do serviço militar obrigatório, que é um outro tema que a gente vai tratar aqui. Então, tudo isso aí foi objeto de questionamentos. E aí, alguns deles chegaram até o STF. Como é que o STF fez para tomar essas decisões? Quanto às questões dos feriados e dos símbolos, ele disse o seguinte, não queria mexer, não estava quieto, né? Causar nenhum tipo de problema. Coisa que já de muito tempo ele não quis mexer. Deu uma decisão política, digamos assim. Ele disse o seguinte, o STF, os feriados eles não são religiosos, eles têm caráter histórico. Né? Aqueles símbolos também não são símbolos religiosos, têm um caráter histórico. Símbolos históricos está relacionado com a história de um modo geral. Né? A questão do preâmbulo, não há que se falar em constitucionalidade, porque preâmbulo não é norma constitucional, é apenas uma nota introdutória à Constituição. Certo? A questão do período sabático. E aí vocês lembram que
acho que até 2, 3 anos atrás, né? 2, 3, nos últimos 3 anos é que mudou, é que essa regra mudou. Mas, por exemplo, os adventistas e os que guardavam o período sabático, quando eles iam lá fazer o Enem, que uma prova era um sábado ou outro no domingo, né? Eles só poderiam, eles entravam no horário normal, todo mundo, mas ficavam numa sala, separados, né? Para só quando terminasse o período, que vai das 18 horas da sexta às 18 horas do sábado, eles iam fazer a mesma prova, porque tem que ser a mesma prova, para não ter violação à isonomia. Isso por quê? Porque não se pode privar o indivíduo, porque ele tem uma religião, de exercer um direito fundamental. É porque se o Estado o obrigasse a fazê-lo, né, estaria violando a sua liberdade de crença religiosa. Certo? Um outro ponto a ser abordado aqui no que diz respeito a essa liberdade de consciência, aqui especificamente a liberdade de convicção, é o chamado direito de escusa de consciência. O que é que significa isso? O direito de escusa de consciência é aquele que está previsto no inciso 7, ou melhor, no inciso 8º do artigo 5º. Que ninguém será privado de direito por questões crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal ou prestação alternativa fixada em lei. O que é isso aqui? É a chamada escusa de consciência. Isso significa o quê? Primeiro, se há uma obrigação legal imposta a todos, todos têm que cumprir a obrigação. Vou dar aqui um exemplo a vocês, bem prático. Serviço militar obrigatório. É uma obrigação que está inclusive na Constituição e regulamentada em lei, que é a lei do serviço militar obrigatório. Os homens, né, salvo, exceto os eclesiásticos, em algumas situações específicas, em tempo de paz, devem realizar o alistamento militar normal e, no caso de convocação, eles são obrigados a prestar esse serviço militar obrigatório. O que é que acontece? Algumas religiões, e aí não é só a convicção religiosa não, a Constituição fala em convicção, né, religiosa, filosófica ou política, qualquer das três. Mas algumas religiões, elas não permitem essa prestação de serviço militar. E aí o que é que o indivíduo faz? Bom, eu posso me recusar a cumprir essa obrigação legal, que a Constituição me permite. Ele pode, está lá na Constituição, escusa de consciência. Aí o que é que o Estado faz? Ele dá uma prestação alternativa. Se ele não cumpriu a obrigação principal, dá uma prestação alternativa. Na prática, o que acontece? A galera vai lá, cumpre a prestação alternativa, porque se ele não recebe o atestadozinho do alistamento militar, ele fica sem a quitação, né? Serviço militar e vai deixar de fazer um monte de coisa, inclusive concurso público. Então, na maioria das vezes, na prática, os caras vão lá e cumprem a prestação alternativa. Mas, mesmo assim, o indivíduo pode se recusar a cumprir a prestação alternativa. Porque a Constituição na escusa de consciência assegura, né, a recusa à obrigação e à prestação alternativa. Ele pode fazer isso? Pode. Agora a gente vai ver lá na frente que vai ter uma consequência. Isso aí vai ensejar a perda ou suspensão dos direitos políticos. Especificamente a suspensão dos direitos políticos. Né? Então é aquela história, ele pode fazer isso, mas vai ter uma consequência. Isso é uma regra que o Estado traz, né, para não deixar o indivíduo ao seu bel prazer. Né? Não, eu não vou prestar o serviço militar, eu não vou cumprir a obrigação, porque a Constituição me dá esse direito. Dá esse direito. Mas também lhe dá uma prestação alternativa, né, a obrigação principal. Você pode cumprir a prestação alternativa. Aí, se não quiser cumprir a prestação alternativa, você pode também exercer o direito de recusa. Aí você vai ter a consequência, que é a questão da perda ou suspensão, aqui especificamente suspensão dos direitos políticos. Né? Um outro ponto referente à liberdade de consciência, convicção religiosa, filosófica e política, diz respeito à prestação de assistência religiosa. A Constituição assegura essa prestação de assistência religiosa. Lembrando que essa prestação de assistência religiosa, do indivíduo ter o direito dessa assistência religiosa, vai ocorrer para aqueles indivíduos que estão em condições de internamento. Né?
E esses órgãos, né? Essas instituições que têm essa função de abrigar internos, tanto no âmbito civil como militar. Então, a internação coletiva, para que seja observada a assistência religiosa, tanto faz ser civil como militar. É uma internação coletiva civil, um presídio, por exemplo, um militar, um quartel. Então, nessas instituições aí de internação coletiva, seja ela civil ou militar, a Constituição assegura a prestação de assistência religiosa. Né? Tudo isso aí em decorrência da liberdade de consciência e convicção que a Constituição Federal trouxe no artigo 5º da nossa Constituição. Ok? Então, isso é o que você precisa saber a respeito dessas liberdades de consciência e convicção, principalmente as liberdades, a liberdade inerente à liberdade religiosa e a questão do direito de escusa de consciência, seja ela filosófica, política ou religiosa. Ok? Para a gente concluir essa primeira parte aqui da nossa aula, vamos tratar da chamada liberdade de expressão. Mais um direito que foi recentemente submetido, né, à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Liberdade de expressão. Essa liberdade de expressão, a Constituição, ela é dá uma amplitude, né, bem considerável a ela, que essa liberdade de expressão, ela vai ser tanto no que diz respeito à liberdade de expressão artística, intelectual, comunicação e científica, né? Então, quando a Constituição vai lá e traz, né? É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e comunicação, ela está dizendo que o indivíduo tem essa liberdade de se expressar. E com um detalhe. Lembra quando eu disse a vocês, lá no início das liberdades, que não existe liberdade sem restrição? Isso era uma reza, você tem que gravar isso aí. E deixa outra reza aqui, gravar outra coisa. Não há liberdade com controle prévio. O que é isso, pessoal? Quando a Constituição ela traz a liberdade para o indivíduo, ela o faz estabelecendo o seguinte: Zé Afonso da Silva já dizia, as liberdades devem ser exercidas com responsabilidade. Para quê? Para evitar que o exercício dessa liberdade extrapole seus limites. Né? E aí o Estado ele confia em você, depositou essa confiança em você, você tem a liberdade, você vai exercer a sua liberdade. Por isso que não depende de licença, né? Autorização, nenhum tipo de controle prévio, censura. E aliás, essa previsão é expressa no próprio inciso, né? Que é quando a Constituição assegura essa liberdade e vai dizer que essa liberdade será exercida, ou melhor, ela independe, né? Será exercida independentemente de censura ou licença. Veja, estamos falando aqui de controle prévio. Para você exercer a sua liberdade de expressão, seja ela artística, intelectual, científica ou comunicação, você não precisa de uma licença do Estado. O Estado, em tese, não pode lhe censurar. Você vai exercer sua expressão. Agora, é aquela história, dentro dos limites. Se o exercício dessa sua liberdade de expressão ultrapassa esses limites, aí o Estado pode vir com toda a sua força coercitiva, né? E impedir ou limitar o exercício dessa sua liberdade. Vou dar um exemplozinho aqui bem prático, para você entender. Uma liberdade de expressão artística, isso já aconteceu até em alguns lugares. O indivíduo, um ator vai fazer um monólogo, né? Uma concha acústica ao ar livre. Um ambiente aberto ao público, ao ar livre. E aí ele está lá, exercendo a sua peça, o seu monólogo, papapá, e aí ele, tendo em vista essa questão da liberdade de expressão, se acha no direito, eu tenho uma liberdade de expressão artística, de ficar nu, lá na praça. Todo mundo assistindo, crianças, idosos, enfim. Veja,
ele exerceu a sua liberdade de expressão de modo que, ao exercê-la no tocante à nudez, ele ultrapassou os limites da sua liberdade. Em nenhum momento ele estabeleceu... Primeiro que o local era aberto ao público, né? Não estabeleceu classificação, ainda que não pudesse fez. Estamos diante de um local aberto ao público. Então, há uma ultrapassagem, né? Ele ultrapassou os limites da sua liberdade. Aí o Estado pode vir e atuar. Nesse sentido, a pessoa que se sentiu ofendida pode ao seu direito na justiça, enfim. Né? Mas, previamente, a Constituição não permite essa situação. Pelo menos na teoria. Lembrando que prova é teoria. Né? Pessoal, mas na prática existe a censura. Pode até existir a censura, a licença, né? O controle prévio, mas na prova não. Se a prova disser que vai ter censura ou licença aqui, pode dizer que está errado, porque não tem controle prévio. E aí, sobre a questão da liberdade de expressão, só para a gente concluir aqui, teve uma decisão interessante do STF, há poucos anos aí, né? Recentemente. Vocês já ouviram falar na tal, as chamadas biografias autorizadas, né? Aquela situação, teve o caso mais emblemático, aquele Roberto Carlos, o cara fez uma biografia, o Roberto Carlos foi lá, entrou com ação na justiça, e a justiça mandou recolher todos os livros que tinham sido publicados e colocados à venda, né? Sobre a vida de Roberto Carlos. Eu sei que essa discussão aí entre o direito, a imagem, a honra, a intimidade do biografado e a liberdade de expressão do autor da biografia, durante muito tempo foi em discussão aí nos tribunais até chegar no STF. O STF teve que decidir. Colisão, né? Vamos no caso concreto, lá no julgamento dessa ação, ponderar. E aí o STF entendeu o seguinte, que nesse caso concreto das biografias não autorizadas, deve prevalecer a liberdade de expressão do autor, desde que, obviamente, ele observe o direito à intimidade, à vida privada, à honra do biografado. Causou uma certa polêmica, né? Os advogados que defendiam a classe artística, de um modo geral, os biografados, insurgiram contra a decisão, né? Alegando de que, mas o que adianta, o cara faz a biografia, viola a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem do biografado, depois o biografado vai entrar com uma ação de indenização. A maioria das vezes, na hora de executar, não acha nada, né, para executar. E a honra e a imagem do biografado já foi para o beleléu, como a gente costuma dizer, né? Mas, mesmo assim, o STF entendeu que, no caso das biografias não autorizadas, deve prevalecer, no caso concreto, né, a liberdade de expressão. E aí, hoje, não existe mais a figura da biografia não autorizada. Em tese, toda biografia já está autorizada pelo próprio STF, desde que é observado aqueles preceitos inerentes à intimidade, à honra, à vida privada do biografado. Ok? Então, marque aí, segure aí. A gente parou aqui na liberdade de expressão da atividade artística, intelectual, científica e comunicação. No próximo encontro, a gente começa a partir da inviolabilidade da honra, intimidade, vida privada e imagem das pessoas. Tranquilo? Forte abraço, bons estudos e até a próxima.